Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live sobre animais em condomínios. A gente vai começar. Só queria esperar o pessoal ir entrando um pouquinho e a gente já vai chamar a doutora Giovana. Tá legal? Tem várias perguntas aqui do pessoal do Instagram. Quem não conseguiu perguntar pelas caixinhas que a gente deixou, podem fazer as perguntas aqui. Se a gente conseguir, tiver tempo, nós vamos responder todo mundo, tá bom? Então vamos iniciar convidando, a doutora Giovana Poker a participar da nossa live. Ela que é advogada, animalista, atuante na tutela individual e coletiva dos animais. Mestra em Direito, com foco em dignidade animal. Pós-graduada em Direito Animal pela Uninter e pela Universidade de Lisboa. Educadora animalista pela Universidade Federal do Paraná. Ela é vice-presidente da Associação Nacional de Advogados Animalistas, diretora administrativa do Centro de Estudos Animalistas, membro consultivo da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB Niterói, pesquisadora e ativista em direitos animais. Então estamos convidando a doutora Giovana para participar, para que ela possa responder aqui para a gente as perguntas ligadas a animais e condomínios. Olá, doutora, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, doutora Giovana? Tudo ótimo, graças a Deus. Animadíssima para a nossa live de hoje. Ai, que bom. Eu fiquei muito feliz e agradecida por você ter aceitado o nosso convite, para a gente falar sobre um assunto que, na minha visão, é bastante polêmico, mas que precisa ser tratado, A gente sabe que os animais, eles fazem parte da nossa vida e eles têm sido cada vez mais frequentes em condomínios. E a gente sabe também que antigamente esses animais, eles não eram muito bem-vindos, nos prédios, tinham convenções que proibiam a presença de animais, e isso foi mudando ao longo do tempo. Então, na verdade, eu queria já iniciar assim, afinal de contas, hoje já é totalmente permitido ter esses animais em condomínios? Como é que a doutora tem visto isso? Uma ótima pergunta. Eu só gostaria de fazer um breve comentário, sobre o que você falou agora, dos animais fazerem parte da nossa vida. E, de fato, a família multiespécie, que é essa nova forma de composição familiar, onde não existem apenas membros humanos, ela já é uma realidade, inclusive no direito. O próprio IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, reconhece essa nova forma de composição familiar e, inclusive, dispõe no enunciado número 11 que a partilha da guarda, a regulamentação da guarda sobre esses animais pode ser tratada nas ações de divórcio, inclusive nas varas de família. Então, não se trata mais do animal ser apenas um pet, apenas, às vezes, até um elemento de entretenimento ali da família. Ele é, de fato, um membro daquela família e deve sim ter respeitado os mesmos direitos à moradia que os seres humanos que fazem parte daquela unidade familiar. Então, isso é um ponto muito importante que deve ser considerado, para a gente começar a abordar o assunto, que eles são, de fato, membros não humanos, da nossa família multiespécie. E sim, a resposta para sua pergunta é sim. Atualmente não existe possibilidade mais de nenhum tipo de condomínio proibir a permanência ou o acesso de animais de estimação, ainda mais quando se trata de disposição estatutária. A gente tem um precedente do STJ que reconhece expressamente a ilegalidade, a abusividade do regulamento interno ou do estatuto condominial que proíbe de forma genérica a permanência de animais nas unidades autônomas e, portanto, a gente entende que não é legítima qualquer tipo de proibição de guarda ou de criação de animais pelos condôminos nos condomínios residenciais. A gente sabe que existem algumas convenções antigas que tratam dessa proibição.
Então, muito embora isso conste na convenção, essa negativa já perdeu o seu valor, se a pessoa eventualmente for proibida de entrar com o seu animal no condomínio, certo? É isso? Sim, certo. Essa vai ser uma norma, né? Um regramento ali do condomínio abusivo, né? Passível de anulação pela via judicial. Então, muitas vezes acontece isso. A gente tem o conhecimento, né, de que o condomínio não pode proibir, os tutores têm esse conhecimento, mas acabam se deparando com situações desse tipo e que eu vou comentar aqui, né, posteriormente as providências que podem ser tomadas. Mas basicamente o direito está do lado do tutor, né? O direito garante a jurisprudência, esse precedente do STJ e a maioria também, a grande maioria da jurisprudência dos tribunais inferiores, dos juízes, também segue esse entendimento, né, de que é abusiva, é ilegítima essa proibição e o tutor pode sim acionar a via judicial para ter resguardado o seu direito. Inclusive, o condomínio também não pode estabelecer um rol taxativo de espécies que são permitidas, né, e nem estabelecer ali um número aleatório de animais que podem estar dentro das unidades condominiais, sem que seja demonstrado no caso concreto qual seria a pertinência dessa proibição ou dessa regulamentação em relação à espécie ou a número, tá? Então, de forma genérica, não pode se estabelecer número, nem tipo de espécie e nem proibir a guarda de animais em condomínios. Certo. E aí, o que a lei fala especificamente sobre esses animais em condomínios? Qualquer animal ou existe alguma regra específica sobre esses animais? Tá. Na verdade, nós não temos uma legislação específica, né? Isso é muito, muito, muito importante de lembrar, porque vira e mexe os tutores me acionam no direct do Instagram pedindo, doutora, que número é a lei que eu falo? Nós não temos uma legislação, mas quem é advogado, né, quem é da área jurídica, sabe que o direito não é composto apenas por legislações positivadas propriamente dita, né? Também é composto pelo entendimento dos julgadores, pelos precedentes judiciais, pela jurisprudência nacional. Então, é isso que nós temos a nosso favor, e não só em relação aos animais em condomínio, né? O direito animal como um todo é um ramo autônomo, mas que vem surgindo atualmente. Então, tem muita legislação que não existe ainda, né? Legislações que precisam ser criadas até para se evitar conflitos aí sociais que a gente vê que estão acontecendo em decorrência dessa insegurança jurídica, né? Dessa ausência normativa. Mas nós temos a jurisprudência e o precedente do STJ que garantem esse direito dos tutores, tá? O que eu falo? Não existe nenhuma proibição, né, de guarda de qualquer tipo de espécie de animal em condomínio, e nem pode existir. Essa proibição seria abusiva. Estabelecer um rol taxativo de espécies seria abusiva, da mesma forma que proibir qualquer tipo de guarda também pode ser uma regra levada via judicial para anulação. No entanto, cabe ao tutor ter o bom senso, né, do que? De se respeitar não apenas os vizinhos ali, os demais condôminos, mas também o próprio animal. Né? O que nós vemos muitas vezes é que o tutor se muda, por exemplo, com cachorros de grande porte, né, que possuem muita energia, são meio estabanados, latem bastante, para um apartamento pequeno, né, onde esse animal acaba ficando bastante estressado, latindo mais do que o normal, fazendo sujeira, fazendo bagunça, e isso acaba de fato incomodando os demais condôminos. Mas o que eu percebo geralmente é que quando existe um incômodo real, né, um incômodo justificado dos demais condôminos, é porque aquele animal não está com o seu bem-estar devidamente respeitado. Aquele espaço é pequeno para ele, ele passa muito tempo sozinho, né? As pessoas às vezes saem para trabalhar de manhã, voltam só à noite e tem apenas um animal que fica ali estressado, né, durante o dia. Esse animal nunca sai, nunca tem acesso à área externa, os passeios são raros. Então, é possível identificar que geralmente em casos de reclamações legítimas, né, e não aquelas por mera implicância ou mera vontade de não ficar próximo do animal, quando de fato existe ruído excessivo, um mau cheiro, por exemplo, vindo daquela unidade autônoma,
é porque tem algo errado também em relação ao bem-estar daquele animal. Então, por essa razão, é necessário se apurar, né, as situações em concreto e não se estabelecer normas genéricas, porque não faria mal nenhum, nem para o animal e nem para o condômino, se ele estivesse numa condição adequada ali dentro daquela unidade autônoma. O problema se dá quando há um desrespeito ao bem-estar desse animal e por conta de um estresse, de um desconforto, ele acaba também prejudicando os vizinhos humanos, né, os demais condôminos ali. E o que nesse caso o condomínio pode e o que ele não pode fazer quando a gente trata desses conflitos que tem os animais envolvidos? Uhum. Na maioria dos casos, né, como eu comentei aqui, havia comentado com você já por áudio no WhatsApp, as reclamações não são muito bem fundamentadas, né? Geralmente acontece dos moradores não quererem compartilhar o espaço com os animais, exatamente por uma questão de especismo, né, que a gente chama a discriminação pela espécie, aquela ideia de que animais são sujos, são inferiores, são nojentos, né, que não podem ocupar o mesmo espaço que as pessoas. E essa é uma visão extremamente ultrapassada e que deve ser superada, né, e vem sendo superada tanto por meio da advocacia quanto por meio da educação animalista. Mas existem sim regramentos que devem e podem ser estabelecidos pelos condomínios até para se assegurar, né, a segurança, a saúde e o bem-estar tanto dos animais quanto dos condôminos. Então, para deixar bem claro, o que não pode ser feito são proibições genéricas, tá? Tanto de criação e guarda dos animais nas áreas autônomas, quanto de acesso dos animais às áreas comuns. O condomínio não pode proibir acesso dos animais a nenhuma área de fora do condomínio e também não pode proibir que os tutores que residem no condomínio tenham animais nas suas unidades autônomas de quaisquer espécies. Isso não pode, tá? O que pode? No caso concreto, demonstrada a existência, comprovada, né, a existência de algum indício que justifique determinada proibição em relação a determinado condômino, a determinado animal, se pode estabelecer uma regra específica. Então, por exemplo, o cachorro do apartamento X, né, é agressivo. Ele é muito agressivo. Toda vez que ele vê outro animal, ele tenta atacar. Toda vez que ele vê uma criança, ele late muito, assusta aquela criança, a pessoa que o tutor dele não consegue controlar muito bem. Nesse caso, é possível, por exemplo, exigir o uso de focinheira para esse animal. O que não pode? Estabelecer que todo animal do condomínio deva circular com focinheira, porque não é legítimo, não é justificável esse tipo de imposição. Outras imposições genéricas podem ser estabelecidas quando for viável para o bem-estar dos animais. Então, por exemplo, pode-se estabelecer a obrigatoriedade de apresentação anual das carteiras de vacinação dos animais que vivem naquele condomínio, né? E isso é plenamente justificável por uma questão de saúde, né? Por uma questão sanitária ali daquele ambiente e que vai ser benéfica, vai ser uma obrigação que vai ser revertida em benefício tanto dos animais quanto dos seres humanos que convivem ali. Então, super pertinente, né? Transitar, a obrigatoriedade de os condôminos transitarem com o uso de guia. Totalmente pertinente, né? Porque impõe ali uma situação de segurança para os animais, porque a gente sabe que muitas vezes podem acontecer atropelamentos, brigas entre animais ali, ataques. Então, é muito importante que o animal circule sim na coleira, né? Não permitir, por exemplo, muitas pessoas que têm gato acreditam, né, equivocadamente que esses animais podem passear livremente pelas áreas comuns, e até mesmo quem não mora em condomínio, né, às vezes até abre a porta para o animal sair, e isso acaba resultando em acidentes, atropelamentos, fugas. Muitas vezes até difícil recuperar esse animal, ou às vezes ele vai ao óbito em decorrência do ataque de um outro animal. Então, não se pode deixar o animal circular sozinho, né, nas áreas comuns condominiais, e isso pode ser uma obrigação genérica imposta a todos os animais. Então, basicamente, a regra é a seguinte: tudo aquilo que for uma restrição injustificada, né, que vai impor uma restrição de direitos, uma restrição de circulação ao tutor e ao animal, e que não se reverte em benefício de ninguém, né, é uma restrição abusiva e ilegítima e pode ser questionada na via judicial.
As obrigações que dizem respeito aos deveres dos tutores, né, no zelo ali, no trato, no cuidado com os animais, elas são pertinentes e devem ser atendidas. Não dá para você anular, por exemplo, a obrigação de circular com guia, né? Não faz sentido nenhum, sendo que aquilo é até benéfico para o seu animal. Você vai estar mais seguro em relação a ele e o mesmo, por exemplo, com a carteirinha de vacinação, né? Por que não apresentar? Por que não cuidar da saúde do seu animal? Então, basicamente, a regra é essa. Quando for justificável, a regra é válida. É uma das coisas a gente separou aqui, né? Algumas perguntas para te fazer. E aí, uma delas me gerou uma dúvida aqui que não estava no nosso script, mas o que costuma causar problemas entre os moradores, né? Mais especificamente, existe sempre a regra do proprietário ter que limpar a sujeira que o animal está fazendo. Isso é válido? É possível ser cobrado depois? O condomínio pode cobrar? No meu entendimento, eu acho que sim, mas como que a doutora tem visto isso no dia a dia? Olha, eu te confesso que esse é um dos menores problemas que chegam até mim, né? Geralmente é restrição de circulação em área comum, brigas, conflitos intensos entre tutores, né? Simplesmente porque o vizinho do lado reclama porque o cachorro late quando o tutor chega em casa, né? As pessoas também não têm um senso crítico, né? De tolerância ali, de bom senso, de políticas realmente de boa vizinhança no sentido de se tolerar determinadas situações. Da mesma forma que uma criança chora muito e pode atrapalhar seu sono às vezes o cachorro late, né? Numa situação de euforia ou de medo, como fogos, por exemplo, e isso deve ser tolerado. O que a gente não pode tolerar são os excessos, né? Que até, como eu já comentei aqui, podem indicar uma falha no bem-estar do animal, inclusive, porque não é natural que um cachorro lata o tempo inteiro, né? Eu aqui, ó, tem 9 aqui em casa, não dá para ouvir nada. Estão todos dormindo, estão todos bem. Então, não é natural, né? E a simples determinação genérica de não ter animais ultrapassa esse direito do condomínio, porque se deve analisar no caso concreto se existe ou não esse tipo de incômodo, né, aos demais condôminos. Mas, basicamente, essa questão da limpeza ela se configura como uma regra bastante pertinente, em que, inclusive, eu já verifiquei que existe também em relação às crianças. Esses dias mesmo eu fui acionada por um ex-cliente meu, né? Ele me contatou por conta de uma questão com um animal, mas na ocasião ele havia recebido uma notificação do condomínio porque o filho dele sujou a quadra de barro. E o condomínio determinou que ele fizesse a limpeza ou iria receber uma multa. E eu falei, extremamente pertinente, né? Não tem nem como questionar isso. Se foi ali determinado pelos condôminos que todos iriam zelar pela limpeza do ambiente, nada mais justo que você limpar, né, algo que o seu filho, que é de sua responsabilidade, fez. Então, o mesmo se aplica em relação aos animais. Por isso que eu falo, né? A regra genérica não resolve o problema. O que vai resolver o problema é, de fato, se identificar ali a questão, quem é o tutor que está sendo irresponsável, né? Quem é o tutor que não está cumprindo com as suas obrigações condominiais e acioná-lo no caso concreto para que ele resolva aquela situação específica. Proibir, por exemplo, os animais de circularem nas áreas comuns é extremamente abusivo, né? Pensa, por uma pessoa que não cumpre com as suas obrigações, todos os outros não vão poder circular, nenhum animal mais vai poder ter acesso à área. Então, não. Pode sim se impor a obrigação específica e pode sim essa pessoa, por exemplo, né, que passeou com o seu animal e não limpou a sujeira que ele fez, obviamente pode e deve ser acionada por via de uma notificação e se não passar a atender a esse regramento, ela pode sim receber uma multa que vai ter que pagar. Não tem nem como anular essa multa pela via judicial, porque não é viável, né? Não é plausível você se eximir das suas obrigações só porque está com o animal. E o que a gente pode fazer, então, na situação que os animais ficam soltos no condomínio? E aí a gente tem que tratar dois tipos, né? Animais soltos pelos tutores e os animais soltos que, infelizmente, entram no condomínio. A gente considera, às vezes, condomínios que são de casas, condomínios horizontais, que acabam entrando animais de rua. Né? O que fazer nessas situações?
No caso dos animais que têm tutores, né, os animais dos condôminos que ficam soltos no condomínio, pode se aplicar a mesma situação que a gente acabou de comentar, né? Esses tutores, eles têm o dever de guarda, eles não podem simplesmente deixar que os animais circulem livremente, correndo riscos, né, e oferecendo riscos a outras pessoas. Então, nessas situações, esse tutor, esse animal pode ser retido, né, pego ali pelo síndico, colocar ele num local seguro, até conseguir contatar o tutor. E o tutor pode sim receber uma notificação e até mesmo uma multa em decorrência desse descuido, né? Inclusive, é algo que deve passar a constar mais nas regulamentações condominiais. Eu vejo que, visando evitar esse tipo de problema, os condomínios acabam fazendo essas regras genéricas, né? Ninguém vai usar a área comum com o animal não pode ter acesso a nada. E não é assim que a gente vai resolver. É, de fato, punibilizando o tutor que, no caso concreto, não cumpriu com as suas obrigações. Imagina que absurdo seria proibir a circulação de qualquer criança para se impedir algum tipo de acidente, para se evitar algum tipo da criança se perder dos pais, né? Algum tipo de responsabilidade dos pais. Então, a gente não pode simplesmente criar regramentos genéricos para evitar esses problemas. Deve-se regulamentar a situação no caso concreto. Então, o regramento os animais podem ter acesso às áreas comuns? Podem, isso devem ter, né? De acordo com a jurisprudência majoritária e de acordo também com os direitos do condômino, né? Que o condômino tem o direito de usar ali, gozar das áreas comuns, assim como qualquer outro, tanto o tutor de animal como o pai de filhos humanos. Então, isso não pode, a gente não pode restringir de forma genérica, mas é óbvio que se pode estabelecer ali regulamentações específicas nesse sentido, né? Os animais só podem circular na companhia dos seus tutores e com o uso de guia. Ótimo! O tutor que descumprir essa determinação pode sim ser acionado, né, ser multado e inclusive, né, dependendo do nível de reincidência de deixar o animal solto ali, pode ser acionado judicialmente pelo condomínio nesse caso, né, porque ele está descumprindo reiteradamente uma obrigação. Já no caso dos animais comunitários, é outra situação, né? São duas bem distintas. Os animais, geralmente, que ingressam ali, animais errantes, né, em situação de abandono, em situação de rua, muitas vezes até buscam as áreas condominiais, porque vira e mexe conseguem encontrar ali algum abrigo, alguma alimentação. E durante muito tempo, os condomínios dispunham de forma contrária a isso, né? Inclusive, criavam regras que impediam que os condôminos provessem algum tipo de alimentação ou abrigo para esses animais. Graças ao avanço do direito animal, né, e da advocacia animalista, o que nós temos hoje são diversas jurisprudências nacionais que reconhecem o direito desses animais comunitários em serem alimentados, serem cuidados, e também o direito dos condôminos em proverem o devido cuidado para esses animais. Eu poderia falar aqui para vocês que no caso de entrar um animal, né, de rua nos condomínios para ligar para zoonoses, ligar para o setor de bem-estar animal da cidade, mas eu tenho quase certeza, sem querer ser pessimista, que ninguém vai atender a essa reclamação, tá? Exceto se esse animal estiver visivelmente doente, com risco de transmitir alguma doença aí para os condôminos e para os animais do condomínio. Fora isso, ninguém vai recolher esse animal pelo simples motivo de que os abrigos municipais e abrigos de ONG estão superlotados, né? Infelizmente, em 2022, as pessoas ainda compram animais ao invés de adotar e ajudar a diminuir essa superpopulação. As pessoas muitas vezes não castram os seus animais, o que também contribui para uma superpopulação. Então, o fato é que não tem onde pôr, né? Essa é a realidade. O que eu percebo que vem acontecendo em muitos condomínios, e é algo bastante louvável, assim, os próprios condôminos, juntamente com o síndico, se organizarem para cuidar daqueles animais que ingressam nos condomínios. Teve uma vez que eu conversei, mas não era um condomínio, era uma associação de moradores, e que eles faziam, inclusive, vaquinhas, né, mensais para fazer castração, vacinação dos animais, não pesa para ninguém, né? Você garante o bem-estar daquele animal e garante também o seu direito enquanto cidadão de prover ali o cuidado aos animais que fazem parte do meio ambiente e devem ser respeitados,
né? Então, é bastante interessante essa nova sistemática que alguns né, condomínios conseguem se organizar, onde os condôminos cuidam ali de forma coletiva desses animais e eles passam a ser animais comunitários, que são aqueles que não possuem um tutor específico, né? Mas recebem ali cuidados, recebem alimentação, muitas vezes possuem casinha, né? Roupinha no frio, dos próprios condôminos e com apoio, muitas vezes, do síndico. Então, essa é uma atitude exemplar, né? E que deve ser seguida por mais condomínios, até porque como o condomínio, né, já tem essa ideia de um convívio em conjunto harmonioso. Então, nada mais justo do que integrar esses animais que não têm residência, não têm tutor, não têm outra fonte de alimentação dentro dessa rotina, dentro dessa sistemática. E dividindo ali as despesas não pesa para ninguém. O estado de São Paulo possui a legislação que reconhece a existência dos animais comunitários, né? Ali no Código de Bem-Estar Animal existe essa previsão. E esses animais comunitários, eles também são protegidos por lei, né? Então, qualquer tentativa, por exemplo, de impedir a alimentação desses animais, de afastar esses animais, de agredir esses animais ou de abandonar esses animais num local ermo para que eles não retornem, pode ser configurado como crime de maus tratos, tá? Eu já vi muito síndico respondendo por crime depois que determinou a retirada arbitrária dos animais comunitários ali da área comum, né? Mandou colocar os gatos numa caixa e soltar longe, num terreno baldio, mandou parar de alimentar aquele cachorro e aquele animal ficar ali definhando de fome esperando a alimentação que ele recebia. Então, assim, embora nós não tenhamos uma legislação específica que obrigue os condomínios a cuidarem desses animais, expulsá-los, né, agredi-los de alguma forma ou simplesmente ignorar a necessidade deles da alimentação pode vir a configurar um crime de maus tratos, ainda mais se, por exemplo, já aconteceu da condômina colocar a alimentação, o síndico vai lá e joga fora só para os animais não poderem se alimentar. Então, assim, é algo muito grave, né? Porque a gente está falando de animais que não têm outra fonte de cuidado, eles precisam de alguém que cuide, então não faz o menor sentido, né? Do ponto de vista ético mesmo, o condomínio impedir o cuidado desse animal, né? Para que impor sofrimento desnecessário a esses animais? Então, eles podem permanecer ali e a maioria da jurisprudência nacional já reconheceu esse direito. Inclusive, saiu recentemente uma decisão do Distrito Federal, onde a moradora foi multada por alimentar os gatos comunitários. Ela colocava tigelinhas de ração na garagem e eles vinham se alimentar. E ela recebeu uma multa bastante alta, né, por essa conduta. Ela entrou com uma ação para anulação da multa e também solicitando o direito de continuar alimentando esses animais. E o TJ, né, do Distrito Federal, deferiu esse direito e suspendeu já liminarmente, imediatamente, a proibição dos moradores de alimentarem os animais. E isso já se repetiu em vários tribunais. Então, com certeza, se tem alguém passando por uma situação dessa, pode sim acionar judicialmente para garantir o seu direito de cuidar dos animais que precisam de cuidados, né? Eles dependem de cuidados humanos. Então, é o mínimo que a gente pode fazer para contribuir para uma sociedade mais compassiva, né? Afinal, acho que é isso que todos nós queremos. Ah, com certeza. E nessa esteira, né, da conversa, a gente entra numa situação que acaba me gerando muita dúvida. Nesse caso, essa responsabilidade, no momento, por exemplo, que o síndico não permite que alimente os animais, ou retire, né, a comida que está lá. A responsabilidade é toda do síndico como pessoa física, ou o condomínio também pode ser responsabilizado, e aí sim todos os condôminos têm que pagar essa irresponsabilidade do síndico. Como é essa situação? Quais são essas Vai depender, por exemplo, né, se há alguma previsão condominial, né, o estatuto, o regimento interno, alguma decisão da Assembleia que estabeleceu essa proibição, o condomínio também vai responder.
né? Agora, se o síndico da cabeça dele determinou ali que não pode, não existe nenhuma regulamentação condominial que verse sobre isso. Você reclamou com o administrador do condomínio sobre a conduta do síndico e nenhuma providência foi tomada, aí o condomínio pode ser acionado também, né? Porque ele também se responsabiliza, obviamente, pelas decisões do síndico ali dentro. Mas se você acionou, se apenas o síndico te falou que não podia, você nem consultou o administrador do condomínio, né? Então, ao que parece, é algo que está sendo estabelecido ali de forma unilateral pelo síndico. Aí você pode registrar, inclusive, um boletim de ocorrência contra ele, né? Por constrangimento ilegal, dependendo da forma como é a abordagem. Eu já vi abordagens extremamente agressivas, né? Inclusive ameaçando de colocar veneno ali na comida dos animais. Então, nesse caso, o síndico vai responder de forma individual. Vai depender se houve o consentimento, né, do condomínio, se há ali algum regramento em que esse síndico está se baseando, ou se de fato ele, por si só, individualmente, decidiu que essa pessoa não pode alimentar os animais. Então, aí vai depender do caso concreto. Legal. É sempre bom tomar cuidado, né? Porque a gente sempre orienta os síndicos, então síndicos precisam realmente serem orientados da forma correta para que eles possam agir em cada situação específica, né? Depende da situação. Eu lembrei aqui de uma situação que a gente tem, que a gente vive hoje, que existem condôminos antissociais que podem ser, a gente pode acionar judicialmente para que ele, mesmo sendo proprietário, ele se retire do imóvel por não conseguir estar naquele ambiente condominial. Isso acontece. Imagina, né, o nível do condômino antissocial para se chegar nesse ponto. Mas conhece, já viu, sabe, de alguma situação em que houve essa situação com animais, assim, animais antissociais que foi necessário que eles fossem retirados do condomínio porque realmente aquilo não era um ambiente para ele? Olha, eu nunca vi uma decisão nesse sentido e também nunca chegou até mim alguma reclamação desse tipo, né? Geralmente, os problemas maiores são em relação à questão do latido, às vezes o barulho das patinhas, né, à noite ali andando. Mas eu acredito, eu vou falar uma coisa aqui que não é técnica, tá? É minha opinião, que na verdade as pessoas são muito mais difíceis de lidar do que os animais. Então, para você ter um animal antissocial, né, nesse nível, que não consegue conviver, que não consegue ficar em paz próximo a outras pessoas ou próximo a outros animais, geralmente é um animal traumatizado, né, que passou por uma situação de maus tratos intenso, que já tem ali traumas psicológicos, e ainda assim muitos conseguem ser reabilitados perfeitamente para o convívio. É muito difícil um animal que esteja numa situação de bem-estar, né, receba carinho, afeto, tem um ambiente onde ele pode se exercitar, ou se o apartamento é pequeno, faz passeios diários, tem brinquedinhos, alimentação adequada, esse animal não vai demonstrar um comportamento que incomode os demais, né? É realmente ali aquele comportamento esperado de um animal, às vezes fazer uma festinha, fazer um barulho, derrubar alguma coisa, mas nada que fuja da normalidade. Então, eu nunca vi, nem em apartamento, nem em casa, de fato, desconheço, assim. Mas acredito que se aplicaria, né? A mesma lógica que se aplica a seres humanos também se aplicaria para esse animal. Faz sentido a sua frase de que é mais difícil, às vezes, a gente conviver entre si, né? Os animais são mais. Pois é. Mas, assim, nesse ponto também, né, desses animais antissociais, será que a nova moda de condomínios, que são os pet places, seria uma solução, por exemplo, para esse desestresse deles, né? O Olha, que o você... pet place, ele vai ser viável para, por exemplo, uma situação como essa, né? Um animal que não pode ter convívio com outros animais ou com seres humanos, e aí trabalharia-se com a questão do horário agendado, né? Para ter acesso ali ao pet place de forma individualizada. E também seria um ambiente adequado para você deixar o animal circular sem a guia, né? Para ele poder correr, brincar com mais liberdade.
No entanto, é muito importante lembrar que o pet place, por mais que seja algo que deva sim existir nos condomínios, né? Como se fosse o playground ali, deve ter o pet place para esses animais, até porque a maioria dos lares brasileiros tem mais animais do que crianças. E isso a gente deve ponderar, e os condomínios também devem ponderar, até para atender as necessidades dos condôminos, né? Porque de nada adianta um condomínio ali com um estatuto, um regulamento e uma estrutura obsoleta que não atende às necessidades atuais dos moradores. A gente deve observar que o pet place não vai substituir a questão do acesso às áreas comuns. Tá? Então, por exemplo, o condomínio tem o pet place. Não é possível estabelecer que os animais só podem circular, só podem permanecer no pet place. Os animais vão poder permanecer na área de churrasqueira, os animais vão poder permanecer no salão de festas, os animais vão poder permanecer na quadra, né? Obviamente, né? Respeitando-se a ambientação ali das demais pessoas, as regras sanitárias, as regras de higiene, né? E obviamente, analisando também se o animal está confortável ali naquela situação. Então, não adianta, por exemplo, descer todo mundo com cachorro, os cachorros se estranham, ficam latindo, ninguém consegue conversar na piscina, né? Nem colocar o cachorro dentro da piscina, que é algo justificável, pode causar um afogamento, pode entupir o filtro, né? Em decorrência dos pelos. Então, tudo se deve analisar a justificativa no caso concreto. O ponto é que o pet place não pode substituir a liberdade dos condôminos em circularem como seus animais, circularem e permanecerem com seus animais nas áreas comuns. Ele pode existir como uma complementação excelente, né? Mas que não vai substituir. Então, não dá para isolar os animais só lá. Legal. E surgiu uma nova lei, né, em 2021, que fala sobre animais em condomínios, a Lei 17.477. Especificamente sobre essa lei, o que ela traz de responsabilidades, de obrigações? Essa legislação, ela é, assim, acertada, né, na medida, e ela já deveria existir há mais tempo. A questão, essa legislação, ela versa sobre a obrigatoriedade dos condomínios em comunicarem, em registrarem, né, os boletins de ocorrência sobre indícios ou sobre crimes comprovados de maus tratos ocorridos dentro da unidade condominial ou nas áreas comuns, né? Eu sou advogada animalista há alguns anos e uma das coisas, das reclamações que mais chegam até mim são condôminos que falam, olha, o fulano deixa o cachorro preso na varanda do apartamento. Isso é muito comum, gente. Eu não consigo entender como um tutor realmente acha que seu animal vai estar bem trancafiado numa varanda de 2x1, né? O dia inteiro, sozinho. Isso quando é 2x1, porque tem varandas minúsculas. Já vi animal, gente, que ficava preso entre a grade de segurança e a janela. São coisas assim absurdas mesmo. Gaiola de passarinho, aquelas gaiolas minúsculas penduradas do lado de fora do condomínio. Literalmente, se bater um vento, cai, o animal morre, né? Então, e são coisas, né, situações que, como ocorrem da porta para fora, todo mundo vê. Todo mundo vê. E denuncia, né? Vai lá, fala para o síndico, registra ali no livro de ocorrências do condomínio. E antes nada acontecia. Porque o síndico não queria se indispor com a pessoa, às vezes era amigo, às vezes não queria dor de cabeça. E acabava que aquele animal ficava sofrendo maus tratos visivelmente, né, durante anos, com todos os condôminos ali apavorados, tentando fazer alguma coisa e não conseguiam. Agora, a partir da publicação dessa lei, os condomínios têm a obrigação legal de comunicar esse fato às autoridades policiais, né? Inclusive levando ali as provas que tiverem, os vídeos, tudo isso. Se se tratar de um crime flagrante, né, que está acontecendo, por exemplo, um tutor está agredindo seu animal dentro da unidade condominial. Você ouve os gritos do cachorro, liga a obrigação do síndico ou do administrador, né, porque essa responsabilidade ficou a cargo deles, precisa comunicar imediatamente à autoridade policial por meio da emergência, né? Então, vai ligar ali 190, emergência policial, solicitar a viatura. Se se tratar de um crime que foi comunicado posteriormente, né, que já acabou, mas foi comunicado posteriormente ao síndico, ou foi registrado ali no livro de ocorrências,
deve-se fazer o registro do boletim de ocorrência, a comunicação desse crime em até 24 horas, sob pena de multa para o condomínio, tá? Então, assim, é uma cooperação entre os condôminos, o síndico e o administrador, que vão ser quem vai responder nessa legislação, né, por estar levando a comunicação do crime até a autoridade policial. Então, é extremamente necessária a observância dessa legislação, tanto, olha que importante, tanto para assegurar a boa conduta do condomínio, né, quanto para assegurar a própria segurança dos condôminos, porque uma pessoa que é violenta com seus animais, com seus próprios animais, né, ainda por cima, ou pode ser uma pessoa que é violenta com animal comunitário na área comum, né, que isso acontece bastante, vídeos de condôminos chutando animais ali que estão se alimentando, por exemplo, já circularam bastante, são situações que agora devem ser comunicadas, né, mas a questão é que a pessoa que é agressiva com os animais, muito provavelmente é agressiva também com seres humanos. Então, as pessoas que moram com essa pessoa agressiva podem também estar sofrendo violência doméstica, e esse tutor que é agressivo, ou essa pessoa que é agressiva com os animais comunitários do condomínio, também podem se voltar contra outros vizinhos, contra outros moradores. Então, é extremamente necessário que o crime de maus-tratos seja combatido de forma séria, e agora existe essa previsão, né, do Estado de São Paulo, para que os condomínios, tanto residenciais quanto comerciais, tá? Isso é muito importante, comuniquem a ocorrência de crime de maus-tratos. E essa legislação vem sendo reproduzida também em outros estados e municípios, e eu acho que em breve vai se tornar uma legislação a nível federal, porque ela é de extrema relevância mesmo. Não, com certeza. Inclusive, uma das perguntas no Instagram, lá nas caixinhas que a gente deixou, foi justamente essa, né? O que o morador pode fazer ao identificar os maus tratos de algum animal, né? Então, a pessoa precisa ligar para a polícia, né? Ligar o nome. E o que mais deve ser feito para que seja protegido este animal desses maus tratos, né? Então, eu acho que foi Só uma complementação. É muito importante, diante de uma situação de maus tratos, eu sei que quem já presenciou sabe a sensação, né? A gente fica meio sem reação, desesperado e acaba só ligando para a polícia ou tentando discutir ali com o agressor. Mas é muito importante, e essa foi uma das perguntas quando você me mandou que me chamou a atenção, e eu falei, eu não posso esquecer de falar. Que diante de uma situação de maus tratos, você produza provas, tá? Tente filmar, fotografar, arrumar testemunhas que possam estar presenciando também a situação. Já pega o CPF, o número de telefone, o nome daquela pessoa, para quando você for registrar essa ocorrência, você ter as provas daquela conduta, tá? Infelizmente, os crimes contra animais, eles não recebem a devida atenção do poder público como os crimes cometidos contra seres humanos. Muitas vezes nem os crimes cometidos contra seres humanos recebem a devida atenção, né? Então, imaginem os crimes cometidos contra animais. Então, se você só reporta a situação e não existe nenhum elemento probatório, muito provavelmente o boletim de ocorrência vai ser arquivado sem nem instauração de inquérito. Então, é extremamente importante que quando você for registrar a ocorrência, e mesmo que seja uma emergência policial, você tenha que acionar a viatura, que você tenha ali uma prova em mãos para poder mostrar para os policiais. Porque os tutores geralmente são bastante dissimulados, né? O cachorro tá ali caquético, se rastejando, machucado, vai inventar um atropelamento, vai falar que aconteceu alguma coisa que está em tratamento. Então, é muito importante ter, por exemplo, áudios do tutor gritando com o animal, agredindo o animal, vídeos, nesse caso, do animal preso na varanda. É importante, por exemplo, filmar em diversos dias diferentes, porque já aconteceu, por exemplo, da pessoa ter um vídeo do animal ali preso na varanda e a tutora alegar que foi uma situação específica que ela estava limpando a casa, entendeu? Então, é muito fácil o tutor conseguir desconstruir ali o crime de maus tratos. Então, é muito importante que vocês se resguardem com provas para evitar, né, a atipicidade ali da conduta. Então, não se esqueçam, por mais nervoso que possa estar ali no momento, produza as provas. Outra pergunta também que veio do Instagram foi sobre permissão, né? Primeiro se permite ir para as áreas comuns, depois proíbe, e o condomínio, ele pode fazer esse tipo de alteração sem assembleia? Na verdade, eu acredito que com ou sem assembleia não se pode fazer, né? Esse tipo de proibição. Mas eu queria que a doutora fizesse desse seu ponto de vista aqui.
É isso mesmo. Mesmo que houvesse uma convocação. Primeiro, que não pode, né, fazer alteração das regras sem a convocação da Assembleia. Segundo, que mesmo que tivesse sido convocada uma Assembleia, esse tipo de proibição ela é abusiva, né? Ela é ilegítima. Qualquer tipo de restrição genérica vai ser abusiva e ilegítima num condomínio. Então, ela não poderia existir. O que pode ser feito é o condômino, né, que se opõe a essa restrição. Ou o grupo de condôminos, eu vejo bastante isso também. Os tutores de pet estão se organizando para entrarem com ações em conjunto, né, o que diminui ali o custo dos honorários e as custas processuais. É uma estratégia bem interessante. Para anular essa regra via judicial, o que é plenamente cabível. Então, você pode tanto anular as multas que você receber em decorrência do descumprimento dessa regra abusiva, quanto você pode pleitear a anulação da regra em si, né? Já que ela é uma regra ilegal, que impõe ali restrições e impõe obrigações desnecessárias que restringem o seu direito de uso ali do condomínio, né? Das áreas comuns, e restringem também o direito à livre circulação do seu animal, que é um membro da sua família e deve ter os mesmos direitos de uso ali do ambiente assegurado. Ainda nessa questão dessas proibições, né? Uma das perguntas também foi se eles podem proibir o uso do elevador, especificamente descer com o elevador só de serviço ou o elevador social. É possível esse tipo de proibição? Não, também não, né? O elevador, ele também é uma área comum. Todos os condôminos que moram pagam pelo elevador, né? Pelo funcionamento do elevador, pela manutenção do elevador. Então, não podem, de forma alguma, serem impedidos de utilizar o elevador. Inclusive, já tem também jurisprudência sobre isso, né? Até porque o fato de se impedir o uso do elevador iria impedir automaticamente que tutores com alguma deficiência física, tutores mais idosos, né, mulheres, muitas vezes não conseguem carregar o animal no colo. E dependendo do porte do animal, tem cachorros que pesam mais de 25 quilos, né? É impossível você carregar pela escada. Então, a proibição do uso do elevador iria, consequentemente, impedir qualquer circulação desse animal. Ele nunca poderia sair da área da unidade autônoma, ou até impedir a guarda desse animal, né? Porque iria ficar inviável. Como é que você vai levar o animal no veterinário? Você tem que subir e descer 2, 3, às vezes 10 lances de escada, né? Não faz sentido nenhum, carregando ele no colo, ou com uma coleira, mas subir e descer. Então, de fato, não se pode proibir o uso do elevador. E teve um caso que teve grande repercussão nacional, não sei nem se você ficou sabendo, mas que o tutor foi agredido por outro condômino pelo fato de estar no elevador com a sua cachorrinha, né? Ele entrou no elevador com a cachorrinha na guia e existia essa proibição, só que o tutor já havia se informado que era uma proibição ilegítima, né? Ilegal, continuou ali utilizando o elevador normalmente, até porque ele paga por isso. Ele tem esse direito assegurado por lei. E o morador que não gostava de cachorros resolveu entrar no elevador e tirar ele de lá aos socos. Foi uma situação assim, né? E ainda por cima, além da via judicial, ele ainda recebeu uma boa indenização de danos morais desse condômino, né? Que acho que era antissocial, né? Não conseguia ali entender que o espaço é de uso comum, e aí teve que pagar uma indenização. Mas o ponto é que, dependendo da abordagem, né? Por exemplo, você vai pedir o elevador com o seu animal, o síndico coloca a mão na frente, não deixa você subir, né? Te trata de uma maneira grosseira, te impede realmente de ter acesso ao local, você pode registrar um boletim de ocorrência por constrangimento ilegal. Né? Ele não pode te proibir de fazer determinada atitude, ele não pode te obrigar a ir de escada, por exemplo, sendo que você está cumprindo com as suas obrigações condominiais. Né? Ele não pode te tirar direitos que são garantidos por lei. E em nenhum momento o uso do elevador com um animal significa uma destinação inadequada daquele uso, né? De forma alguma. Deve-se se comprovar, no caso concreto, se há algum prejuízo. E acredito que você utilizar um elevador com animal seria praticamente impossível ter algum prejuízo, né, para o condomínio. E se você vê que tem algum condômino que tem medo de cachorro, né, ou que já tem alguém com um cachorro dentro do elevador,
vale sempre usar o bom senso. Ah, vou esperar aquela pessoa subir, depois eu peço para ir sozinho com o cachorro. Ah, meu cachorro tá soltando muito pelo, tá em troca de pelo, vou pegar o elevador de serviço. Tudo vai do bom senso, né? Lembrando que qualquer proibição deve ser ali comprovado no caso concreto porque não pode. Então, simplesmente falar não vai subir de elevador é uma proibição abusiva e tanto pode ser revertida na área civil quanto pode gerar consequências criminais, né? Penais para aquele condômino ou para aquele síndico que tentar impedir o acesso do tutor com o elevador. A gente teve uma situação aqui que foi bem delicada, que o síndico não permitia, não queria que o cachorro atravessasse, né, do apartamento até a área de fora do condomínio. As alegações são, né, assim, ele soltava muito pelo, então todas as vezes que ele passava por lá, ele riscava o chão e o pelo ficava cobrindo todo o hall de entrada do condomínio. Era um cachorro de porte, então, assim, eu imagino que realmente soltava pelo. Então, todas as vezes que o cachorro passava, ele queria que o condômino limpasse, varresse o hall de entrada. Como você vê essa situação? Porque a gente fica numa saia justas aqui, viu? Eu imagino. Eu acho assim, sujeira, né? Por exemplo, cair pelo, cair cabelo. Meu cabelo, por exemplo, tá caindo horrores. Se eu passar em qualquer lugar, vai ficar, né? São coisas que podem sujar naturalmente. De fato, o excesso, né, pode sim receber algum tipo de interferência. Então, por exemplo, esse condômino pode ser acionado para escovar mais esse animal, para tosar esse animal quando for fazer a circulação, ou até mesmo fazer a limpeza, se de fato ficou ali, né, um rastro de pelo. Não sei se você chegou a ver, mas geralmente os síndicos exageram um pouquinho, né? Às vezes criam ali uma antipatia com o condômino ou não gostam de animal e aí aquele animal é o pior do mundo. É um animal nojento, é um animal sujo, dá trabalho, late o tempo todo. Às vezes você vai ver nem é tudo aquilo, né? Mas eu acredito que daria para se resolver essa situação com base em um acordo ali, né? Ou com a tosa do animal, com uma escovação diária do animal. E, obviamente, esse síndico teria que apresentar as provas de que, de fato, havia todo esse incômodo, né? Teria tudo isso de pelo. E aí, no caso, ele poderia até, se realmente ficasse um rastro de pelo mesmo no chão, poderia, inclusive, acionar, por meio de uma notificação, o condômino para que se proceda à limpeza. Não teria problema nenhum. Se ficar demonstrado, né? Obviamente, o condômino tem que arcar com a sua responsabilidade. O que não pode é isso, impedir o animal de circular. Né? Isso seria absolutamente inviável. Como é que ele vai chegar, vai entrar e sair da unidade autônoma sem circular por dentro do condomínio? E até porque também não pode restringir o acesso às áreas externas, né, comuns. Então, não teria como restringir. O que daria para fazer é isso, impor alguma obrigação para o condômino para manter o ambiente limpo após a passagem do animal. Isso daria perfeitamente. Foi como a gente acabou resolvendo realmente essa questão especificamente, né? E para a gente finalizar a nossa conversa, né? Que eu acho que tem bastante assunto, mas o nosso tempo aqui está quase no final. Surgiu aqui uma pergunta bem inusitada, né? Que eu queria que ela desse a sua posição. Uma das perguntas é: festa de aniversário pet em salão de festas, pode? Olha, eu confesso que eu nunca peguei um caso assim, tá? Mas no meu entendimento, pode sim. Até porque, se os animais são reconhecidos como membros da família, todos os membros da família, né, do condômino, podem ter acesso, podem fazer festas no salão. O condômino paga por esse acesso. Se ele não tem um filho humano, se ele não quer fazer uma festa dele, qual o problema, né, dele fazer uma festa para o seu animal de estimação, que é um membro da família? Então, acredito que a proibição seria, sim, abusiva e legítima, né? O que daria para fazer é, obviamente, olha, do jeito que você pegou, você devolve. Então, se o animal estragar alguma coisa, roer alguma coisa, fazer xixi na cortina, fica a sua responsabilidade, né? Entregar no mesmo estado em que recebeu. Perfeitamente cabível. Assim como festa de criança, né? Quem já foi em festa de criança, antigamente, porque hoje elas só ficam no celular, mas antigamente parecia assim, que iam pôr abaixo o salão, né? Se penduravam nas coisas, derrubavam refrigerante em tudo, depois os pais ali que se viravam para limpar. Então é a mesma lógica, né? Não faz sentido você proibir
o animal de ter uma festinha ali no salão, sendo que nem ficou demonstrado que ele é um animal que vai, de fato, fazer algum grande estrago. Então, os tutores podem ser responsabilizados por eventuais danos, né? Inclusive, podem ser multados ou até acionados judicialmente para repor, por exemplo, uma cortina em que o animal fez xixi ou algo do tipo, mas proibir a utilização não seria cabível, né? No caso concreto, que aquele cachorro é um animal super agressivo, é um animal que ninguém pode chegar perto que ele avança. E eu acho difícil um animal com esse comportamento, né, o tutor querer fazer até uma festinha, que se pressupõe que vai estar perto de outros seres humanos e animais. Então, muito provavelmente é um animal com um comportamento sociável, né, e não pode ser privado de ter acesso ali à área comum pelo simples fato de não pertencer à espécie humana. Isso é o especismo, e que os síndicos devem se atentar mais a essas questões, porque acaba ficando até feio para a imagem do condomínio, né? Eu vou fazer aqui um paralelo só para a gente perceber. Há poucos anos atrás, nós mulheres também éramos impedidas, né, de entrar em vários ambientes, assim, da mesma forma que pessoas LGBTs eram impedidas. Isso tudo hoje a gente consegue enxergar como uma discriminação absolutamente legítima, né? Qual que é a razão de você impedir uma pessoa com uma característica tal de ter acesso a determinado ambiente? O mesmo se aplica em relação aos animais. Barrar um animal, né, pelo simples fato dele não ser humano, de ter acesso a uma área comum, de receber uma festinha, né, celebrar ali com seus tutores, é algo extremamente abusivo, desarrazoado, né, e que passa essa imagem do condomínio, que é um condomínio absolutamente retrógrado, que não se importa com as necessidades dos condôminos, que não respeita os direitos da família multiespécie, né, que não acompanha a evolução moral da sociedade. E isso, no meu ver, é péssimo, né, porque quem é que vai querer morar num ambiente assim? Pessoas que compartilham, né, compactuam com essa visão segmentada, né, da vida, da sociedade, e que com certeza vão ter um monte de problemas entre si. Vai ser aquele condomínio que todo mundo briga, ninguém respeita ninguém, não pode uma criança fazer um barulho, chorar, que todo mundo cai em cima, é notificação, é multa por tudo, dá até medo de morar no lugar, né? Então, assim, não é interessante para os condomínios, não faça uma visão legal, e ainda por cima, esse tipo de condomínio que fica impondo essas restrições contra animais, estão pagando a conta na justiça, né? Porque muitas vezes, além de terem que anular aquele regulamento, aquela regra interna que proíbe o acesso de animais, eles acabam tendo que pagar danos morais também para os tutores, né? Que muitas vezes ficam privados de acesso a festas na área externa, ficam privados de poder usar a quadra com os seus animais, coisas assim absurdas, né? E que de fato valem sim a proteção judicial. Então, em relação à responsabilidade dos síndicos, né, até que foi uma questão que você comentou comigo, eu acredito que, além dos síndicos terem que zelar ali, né, pelo cumprimento das regras do condomínio, eles também devem fazer o trabalho oposto, de zelar pelo cumprimento dos direitos dos condôminos e o que inclui também os animais que moram com esses condôminos, né? O síndico deve zelar pela boa conduta do condomínio também em relação àqueles que moram lá. Não é só exigir, né? Também tem que cumprir. E o que eu vejo é que muitos síndicos resistem demais, tanto síndicos como administradores, resistem demais a essas inovações sociais, né? Eles ficam batendo o pé. Um minutinho. Eles ficam batendo o pé que não vão mudar. Marília, fala alguma coisa. Eu te entendo aqui, Giovanni, a gente passa muito por isso mesmo. A gente passa pela dificuldade, às vezes, de aceitar, né, aquilo que a gente está propondo para ele, de tentar uma negociação, tentar um acordo entre o tutor e o síndico, né? Porque às vezes existe o pensamento do síndico de aquilo que pode fazer, né? E esse respeito de quem tem o seu animal
que está lá no dia a dia, que vai exigindo esses direitos, né? Então, tá tudo bem aí? Menina, eu tô com uma tosse. E eu falei, nossa, tô indo bem, não tô tossindo, porque eu fiquei preocupada. Chegou no final, desandou. Mas é Não tem isso. problema. Eu acho que eu não vou conseguir continuar muito mais, que até Não, por tá desgaste mesmo dos cursos, palestras, acabo ficando com as cordas vocais. Oh, meu cara. certo. Mas é isso. Acredito que Ao tenha vivo, dado para entender, né? O passado conteúdo, mas acho que eu não vou conseguir continuar. tá? Eu queria te agradecer, Meu Deus, Giovana. desculpa, gente. Eu tô bem, tá? É só o desgaste mesmo das cordas vocais, que eu falo muito, não sei se vocês repararam. E é assim o dia inteiro, tá? Então, chega a noite, eu já tô com a voz estourando. Bom, mas foi muito esclarecedor, né? Todas aqui, 95, 97% das perguntas. E eu queria te agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, falando desse assunto que precisa realmente ultrapassar barreiras para que as pessoas possam entender cada vez mais que existem deveres, mas também existem direitos, né? Por isso que é importante, a gente sempre traz alguém da área para falar, que vai falar com toda a propriedade daquilo que a gente passa todos os dias e a gente orienta todos os dias os nossos clientes nesse sentido. Queria te agradecer muito e vou deixar aberto aqui também para depois quem não conseguiu a pergunta responder, se você puder depois mandar para a gente encaminhar para a pessoa a resposta e deixar também seus contatos. Eu vou deixar gravada essa live para quem quiser depois analisar e olhar. E te agradecer mais uma vez. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Marília, e parabenizo também, né, vocês por essa iniciativa de fato buscarem conhecimento, porque é algo raro, né? Infelizmente é algo raro. A gente vê assim que as pessoas resistem às mudanças até o último limite e acaba implicando em conflitos absolutamente desnecessários, né? Acaba implicando em consequências jurídicas também absolutamente desnecessárias e que tudo isso poderia ser resolvido com um pouco mais de bom senso. Algumas estratégias não jurídicas que as pessoas poderiam adotar, né, por exemplo, marcarem ali assembleias para modificar esses estatutos de uma forma mais razoável, né, democrática, levando em consideração as decisões judiciais e também contatar advogados animalistas para fazer ali reuniões de orientação junto aos síndicos. É uma estratégia que funciona muitas vezes. Fora isso, se não funcionar, só pela via judicial mesmo, infelizmente, mas o direito está do lado da família multiespécie nesse quesito. Então, é uma boa notícia. Muito obrigada pelo convite e fico disponível também para próximas oportunidades. Obrigada, doutora. Tchau, tchau. Tchau.